Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai ver aí a parte de fluxos migratórios no Acre. Mas antes da gente começar esse bate-papo aí a respeito de fluxo migratório no Estado, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais daquilo que nós denominamos de demografia. A palavra demo significa povo, grafia, escrita, estudo. Então nós precisamos entender o que é que nós estamos chamando de migração. Então nós temos uma série de conceitos aqui para a gente entender. Vamos puxar o quadro em branco para a gente ter a clareza do que nós estamos falando. Então vem para cá. O primeiro conceito, pessoal, é o conceito de migração. O que é que nós estamos entendendo por migração? Migração é todo e qualquer deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. O espaço geográfico não é o espaço natural. O espaço geográfico é aquele que tem ocupação dos seres humanos. Portanto, migração é todo e qualquer deslocamento pelo espaço geográfico. A gente vai poder perceber que daí nós temos alguns conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito de imigrante. Pessoal, imigrante é aquele que entra numa determinada localidade, tudo bem? Da mesma maneira que nós temos um outro conceito importante, que é o conceito de emigrante. Emigrante é aquele que sai de uma determinada localidade. Então, nós podemos admitir aqui que todo emigrante numa determinada área será um imigrante numa outra região. Exemplo, né? Alguém sai, por exemplo, do Nordeste brasileiro para o Nordeste, então ele será um emigrante, ele está saindo dessa região e ele adentra a uma outra região, como por exemplo, Chapuri, no Acre. Nesse caso, ele será um emigrante para o Nordeste e para Chapuri, no Acre, ele será um imigrante, porque ele está entrando nessa região. Considerando então que migração é todo e qualquer deslocamento populacional pelo espaço geográfico, e que imigrante é aquele que entra e emigrante é aquele que sai, nós podemos então agora tentarmos entender quais são os fatores que levam as pessoas a se deslocarem pelo espaço geográfico. Nós vamos dividir esses fatores em dois grandes grupos, o que nós chamamos de fatores de atração e os chamados fatores de repulsão. Então vem para cá, né? Quando nós pensamos nos fatores para a migração, nós estamos dizendo que esses fatores vão em duas direções, né? Os fatores de atração e os fatores de repulsão. Fator de atração é tudo aquilo que atrai a população para uma dada localidade, né? E aí, obviamente, né, que esses fatores de atração têm relação, né, com elementos que trazem, via de regra, emprego, renda, melhoria de qualidade de vida, acesso a bens de consumo e por aí vai. Já os fatores de repulsão é tudo aquilo que expulsa o trabalhador ou a população de uma determinada área. E aí eu posso ter condições, né, como a seca, como guerra, perseguição étnica, linguística, tribal, religiosa, a falta de emprego, a pobreza, a miséria, enfim, uma série de fatores que vão expulsar a população de uma determinada área em direção a outra área. E aí eu preciso tentar entender quais são os fatores, então, tanto de atração quanto de repulsão, que envolvem aí o deslocamento populacional, beleza? Então dá uma olhada para cá, pessoal. Vamos apagar aqui para a gente discutir o conjunto de fatores que causam migração. Então aqui, fatores de migração. Nós temos um primeiro conjunto de fatores que nós chamamos de fatores naturais. Os fatores naturais, né, estão relacionados a uma determinada questão natural daquele espaço geográfico que, na maioria das vezes, age como elemento de repulsão.
Um fenômeno natural, né, interessante é, por exemplo, a seca. Mas eu poderia citar ainda a presença de vulcanismo, ou seja, de vulcões. Eu posso pensar no abalo sísmico, que são os terremotos. Eu posso pensar, né, enfim, numa área que esteja sujeita, né, a tsunamis, etc. Ou seja, todo e qualquer fator natural que crie uma condição adversa à presença de população humana numa determinada área. Então, o primeiro conjunto de fatores são os fatores naturais. A presença de uma seca constante, do vulcanismo, ou seja, da existência de vulcões, de abalo sísmico, ou seja, terremoto, a presença de tsunami, que são as ondas gigantescas. Tudo isso faz com que a população saia de uma determinada área em direção a outra. Eu tenho um conjunto de fatores outros que nós chamamos de fatores políticos. Dentre esses, nós podemos citar lá o fenômeno da guerra, ou a situação de pré-guerra. Posso pensar na perseguição étnica, tribal, religiosa, racial, política, etc. Então, quando eu estou numa situação de guerra, de pré-guerra, de perseguição étnica, tribal, religiosa, racial, política, eu tenho então um motivo para que a população se desloque pelo espaço geográfico. Nós temos acompanhado, por exemplo, uma chegada, né, massiva de imigrantes fugindo da região de guerra da Síria e do Iraque dentro do continente europeu. Esse é classicamente um movimento, né, de migração de origem política, uma situação de guerra, de perseguição étnica, religiosa, que leva a população a sair do seu país de origem e tentar adentrar ao continente europeu. Bacana. Mas, além disso, eu tenho um outro motivo, que é o motivo de ordem econômica. Então, vamos lá. Vamos colocá-lo aqui na tela para você. Um outro conjunto de motivo, que é lá o de origem econômica. E sob o ponto de vista econômico, as pessoas se deslocam, né, em busca de renda, de emprego, oportunidade de negócio, mas eu posso também, né, estar fugindo da pobreza, da miséria, e por aí vai. Então, nós temos uma terceira classe, né, de movimento, que é o movimento de origem econômica, né? A busca de renda, de emprego, de oportunidade de negócios, de pobreza, de miséria, levam a população a se deslocar pelo espaço geográfico. Posso pensar ainda, né, numa quarta grande motivação, que é a motivação social. E aí, a busca por melhoria da qualidade de vida, podemos citar a busca por educação, como elementos chaves, né, que levam a população a se deslocar pelo espaço geográfico. Então, 4 grandes categorias, né? A primeira categoria, um fator natural, como a seca, vulcanismo, terremoto, que são os abalos sísmicos, grandes incêndios, tsunamis.
Posso citar um motivo político: guerra, pré-guerra, perseguição étnica, linguística, tribal, religiosa e ainda política. Posso pensar numa outra causa, que é a causa econômica, a busca de renda, emprego, oportunidade de negócio, pobreza ou miséria, e posso ainda pensar na questão social, na busca por melhoria da qualidade de vida, educação, etc. Portanto, nós temos um conjunto de fatores que fazem com que a população saia de uma determinada localidade e vá para outra. Bom, mas eu preciso então estudar agora os fatores de atração e repulsão, para depois a gente conectar isso no movimento migratório dentro do Acre, beleza? Então vem para cá, né? Vamos apagar aqui. Lá atrás, nós estávamos falando para você a respeito, né, dos fatores de atração e repulsão. Então vamos lá. Primeiro, né, os chamados fatores Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha, professor fantástico, um grande mestre aqui do Lá Concurso. Olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso do professor Alex Mendes de Geohistória do Estado do Acre? É muito simples, vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em Isoladas e lá está esse curso disponível para vocês. Este curso custa apenas R$30, você tem direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. O curso, tá, por um prazo de 60 dias. Tá certo? Gostou? Ah, outra coisa. Você quer esse material do professor? Quer esse PDF? É muito simples. Vai lá no site, lá concurso, clique lá em documentos, procura lá Geohistória do Estado do Acre. Vai lá, você vai encontrar, tá, os PDFs da aula do professor Alex Mendes. Bacana? Gostou? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.